Está connosco para António Vaz Pinto para esta evocação do Concílio Vaticano II. Temos visto ao longo das últimas semanas, nesta rubrica, os grandes documentos do Concílio Vaticano II. Hoje, Padre António Vaz Pinto, propunha-lhe que analisássemos a Constituição sobre a Igreja. É de todos os documentos ainda o mais nuclear, aquele que... Não me atrevo, mas talvez, enfim, é um está em causa difícil. O repensar a própria Igreja. Sim, repare, parece-me que foi o Paulo VI, foi um padre conciliar, com certeza, que disse que este concílio era sobre a Igreja. E pode ser lido assim. A Igreja que reza, a Igreja que acredita, a Igreja em si mesma e a Igreja no mundo. Portanto, há aqui uma centralidade à volta da Igreja. E era tanto mais necessário quanto o Concílio Vaticano I começou a tratar da Igreja pelo Papa. E foi ela que definiu a infalibilidade pontifícia, etc, etc. Bom, depois, como já disse aqui num programa anterior, foi interrompido. E o resto da Igreja ficou de fora, digamos assim. Porque não houve tempo, não é? Por exemplo, não tratou de uma coisa fundamental que é o colégio episcopal. Ora, não se pode, o conjunto dos bispos. Não se pode compreender a Igreja sem o Papa, mas não se pode compreender a Igreja sem o conjunto. Jesus Cristo escolheu 12 e entre eles Pedro. Não escolheu apenas Pedro. E, portanto, faz parte nuclear da Igreja o colégio episcopal, coisa que nunca tinha sido refletida teologicamente, mesmo em tempos passados, com a seriedade e a profundidade de que a coisa. Mas a visão do Concílio Vaticano II vai mais longe. É que precisamente em vez de ir, agora tratamos do Papa, agora tratamos dos bispos, agora tratamos dos leigos e dos religiosos, não. Foi a um conceito prévio. Considerou que a Igreja é o povo de Deus, é uma comunidade de comunidades. E, portanto, ia ao serviço da humanidade. E só depois é que, digamos assim, fez as distinções. Ao Papa, aos bispos, aos leigos, mas participam da mesma dignidade. E todos, pelo batismo e pela confirmação, são profetas, sacerdotes e reis. Daí a extraordinária valorização do papel dos leigos na Igreja. Veja, até ao Vaticano II, como é que se definia um leigo? Um leigo ou uma leiga? Um leigo ou uma leiga era uma pessoa que não era nem padre, nem religioso. Portanto, era uma definição pela negativa. É uma definição ambígua também, dizer que não é religioso, não é? Sim, religioso no sentido consagrado, de vida consagrada, não é? Ora, é exatamente o que o Concílio Vaticano não faz. Não. Um leigo é um batizado. E sendo batizado, ele participa da missão ou da função profética, sacerdotal e real de Jesus Cristo. E, portanto, é uma elevação do papel dos leigos logo absolutamente extraordinária. E é a partir daqui, da compreensão de si própria e da Igreja, não de uma forma legal e legalista, porque havia, sobretudo a partir do Concílio de Trento, por contradição com algumas visões muito espiritualistas de algumas confissões protestantes, havia a ideia de que a Igreja era uma sociedade perfeita ao lado da sociedade civil. E a Igreja é muito mais do que isso. E por isso foi-se buscar outra ideia, a ideia de sacramento. Diz-se, a Igreja é sacramento de Cristo, como Cristo é o sacramento do Pai. E, portanto, uma realidade que tem contornos, com certeza, mas uma realidade que é, sobretudo, interior, que é habitada pelo Espírito Santo, que é conduzida por ela, e é aí dessa origem trinitária que nasce a Igreja, não tanto como um instrumento jurídico da atuação no meio dos homens. Ao apresentar uma estrutura hierárquica que acaba por ser... é isso que se faz neste documento sobre... Também, só que subordina-se a hierarquia ao lado comunitário, ao lado unitário. E em todo caso, perguntava-lhe para António Vaz Pinto, será que a principal novidade deste documento é essa arrumação das várias partes que constituem a Igreja? Mas é que essa arrumação é da maior importância. É uma nova visão da Igreja. É perceber que a Igreja somos nós. Porque o que muitas vezes se entendia é que a Igreja era o Papa e os bispos. Isso acabou, não é? Portanto, todo o cristão batizado é membro vivo da Igreja e, portanto, tem os seus deveres e os seus direitos.
E só assim é que se pode construir a comunidade idealizada por Deus e concretizada nas escolhas e nas opções feitas por Jesus Cristo. Portanto, é uma viragem de 180 graus. É o fim do clericalismo, digamos assim. Teve esta encíclica, esta Constituição, eu estou a ver aqui que apenas teve 5 reprovações. Isso mostra que foi tudo bem aceito, essa própria viragem no Vaticano? Sim, mas não de início. Agora, pelas discussões que houve, pelos peritos, pelas propostas e contrapropostas, foi-se chegando a um consenso formidável, como aí está a recordar e bem. 2.151 aprovações. É extraordinário e 5 contra. Portanto, quer dizer, chegou-se praticamente a uma unanimidade. É bom recordar que os votos de todos os documentos estavam depois sujeitos à aprovação papal, não é? Quer dizer, só entraram em vigor pela aprovação papal de cada um destes documentos, não é? Portanto, há bocadinho falei e valorizei o Colégio Episcopal, não podemos também esquecer, não é, o papel único do Papa. Não há colégio sem Papa, não é? Bom. Isto aconteceu no Vaticano, esta aprovação do documento, esta transformação, depois a recepção nas várias comunidades, nas dioceses. Olha, houve variedíssimas coisas. Vou-lhe dizer uma, por exemplo, que as pessoas não recordam, e eu próprio também não me recordava, agora que tenho estado a ler, que é o Sínodo dos Bispos. Isto é de uma enorme importância, quer dizer, repare, um concílio é uma coisa que não pode estar sempre a reunir-se, quer dizer, o preço e o custo é enorme, não é? Bom, mas como é que se há de articular a relação do Papa, sucessor de Pedro, com os outros bispos? Evidentemente ele tem bispos à sua volta, mas a Igreja não é apenas a cúria do Vaticano. Como é que se relaciona com os bispos do Japão, da África, da América do Sul e da América do Norte? Foi criado exatamente o Sínodo dos Bispos. Periodicamente, eleitos pelos seus pares, os representantes de todas as partes do mundo, os bispos representantes, reúnem-se sobre um tema ou sobre uma região com o Papa para refletir sobre os grandes assuntos e as grandes questões da Igreja. Isto é um avanço extraordinário. Outra coisa também, as conferências episcopais. Não havia a noção de conferência episcopal. Havia bispos, não é? Às vezes reuniam-se, não muito, não é? Para tratar alguma coisa comum, mas a ideia de que os bispos de uma região, de um país, se devem permanentemente reunir com uma comissão permanente, como acontece no caso português, para refletir sobre as coisas comuns, embora cada um seja autónomo na sua diocese, mas fazendo um trabalho comum e apresentando uma proposta da Igreja local ao povo de Deus e à sociedade, é novidade do concílio. Portanto, pode ir mais longe, deve ir mais longe, com certeza. Em todo caso, foram mudanças estruturais e que ficam para sempre. E, sobretudo, essa assunção da responsabilidade por parte dos leigos, acredito que não aconteceu imediatamente. Esta viragem de uma visão clerical para uma visão laical da Constituição da Igreja tem demorado o seu tempo? Tem demorado, mas isso, repare, são mudanças muito, muito fundas. Estão a acontecer ainda? Estão a acontecer ainda, mas eu acho que isso verifica-se e vê-se cada vez mais, não é? Vê-se cada vez mais. E repare, muitas vezes, a gente também tem que perceber, a Igreja é feita de pessoas, e as pessoas têm os seus defeitos, os seus hábitos, os seus vícios, e, portanto, muitas vezes a gente mudar de mentalidade, reconhecer o papel do outro, largar coisas que não são indispensáveis para que outros as possam fazer e tudo, demora o seu tempo. Isto passa por ritmos longos e não por ritmos breves. Que oportunidade pode constituir agora, este tempo, a evocação dos 50 anos da realização do Concílio para essa assunção das diferentes responsabilidades? Bom, eu acho, por exemplo, em todo o mundo, não é, este Papa, não é, promoveu o Ano da Fé e fê-lo deliberadamente nos 50 anos do Concílio Vaticano II, com um conjunto de organizações mundiais, locais, regionais, diocesanas, paroquiais, e eu vejo mesmo em Portugal, quer dizer, o conjunto de coisas que está a acontecer à volta dos 50 anos do Concílio é impressionante, não é? Mostrando um grande dinamismo, não é? E portanto, de uma grande importância. Agora, é assim que se vai fazendo, não é? E suponho que este ano vai trazer um acréscimo. Eu próprio tanto tenho falado e ainda irei falar, se Deus quiser, sobre estes assuntos, porque são de capital importância para a consciencialização daquilo que nós somos. Esperemos que assim de facto aconteça. Dr. Oswino, muito obrigado por ter estado neste programa, onde estamos a apresentar
os documentos fundamentais do Concílio Ecuménico Vaticano II.